escrito, desculpa, em Apocalipse 1. Nós vamos ler vários textos, mas esse texto, para começar, essa música me fez lembrar dessa passagem. Versículo 9, 1:9 diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus. De novo, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Vocês estão na... Pode pôr na NVI? Desculpa, tem dia que eu mudo, né? Pode ser? 9. 1:9. Oh Espírito Santo, como o Senhor é bom, não? Esse é o 8, bonitão. Não tem problema, é muito bonito aquele versículo, a gente pode ler. Quer pôr o 8 de novo? É muito bonito, vai lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, é lindo mesmo. Obrigado, irmão. 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Esse é o pedaço que eu quero que você preste atenção. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Vocês estão vendo esses 7 candelabros pela fé? Entre as candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era tão lindo assim. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então não dava para ele enxergar direito, né? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Vamos parar por aqui. Ele estava... o João, apóstolo amado, que deitava no colo de Jesus. João, amado de Deus, um amado de Jesus Cristo, que tinha intimidade com ele no sentido de ter até carinho de deitar no ombro de Jesus. Ele que era tido antes como o filho do trovão, ele junto com o irmão dele, Tiago. Mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, depois que ele foi cheio de Deus, ele se tornou uma referência de amor. Um moço amoroso, um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de amor, do amor do Pai. Mas aconteceu que por causa do Evangelho,
ele foi exilado numa ilha chamada de Pátimos. Mas quando a pessoa é abençoada, ela pode estar sofrendo, mas lá Deus está com ela lá, não é verdade? Deus estava com ele lá, e deu para ele uma visão extraordinária sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse, tudo o que deveria acontecer. Mas a primeira coisa que ele se apresentou, Jesus se apresentou. Eu gosto de ler essa passagem, irmão, para você saber que o Deus que você adora é um Deus que é poderoso, que é um Deus que não é humano, porque o nosso Jesus foi humano. Nós podíamos abraçar, as pessoas podiam abraçar ele, mas agora ele está glorificado, e agora ele tem uns olhos de fogo, ele tem um rosto totalmente brilhante, ele tem pés brilhantes como bronze polido, está vestido de branco com um cinto de ouro no peito, cabelos são brancos como a lã. Isso mostra soberania, isso mostra poder, isso mostra autoridade. E ele se apresenta para João. E João, e fala: João, eu quero que você escreva coisas para as igrejas. E ali, os 7 candelabros e os 7 estrelas representavam a igreja, era o candelabro, as estrelas eram os anjos da igreja, as pessoas que dirigiam a igreja. Essas pessoas foram impactadas com essa palavra que João teve, mas não teve só essas palavras, depois teve outras palavras a respeito do final dos tempos. Mas o mesmo Jesus que falou com João nessa situação, é o mesmo Jesus que essa noite quer falar com você, que tem cabelos brancos, que tem olhos de fogo, que tem rosto brilhante, que tem vestido branco, uma cinta no peito, pés como fosse bronze polido, brilhantes, e a voz dele é como se fosse uma trombeta super alta, super forte. Essa é o que eu gostaria que de vez em quando, por isso que de vez em quando eu gosto de ler a descrição do Jesus glorificado, do Deus glorificado, do Deus vivo glorificado, que você ama, que você adora, que você vem aqui buscar todas as vezes. Não é um Jesus humano, um Jesus que não pode nada, é um Jesus que pode tudo, e que fala coisas, e que sabe de coisas, porque Ele é o Deus do universo, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o que era, o que é e o que há de vir, Ele é o começo e o final, Ele está aqui. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas o Espírito Santo que me usa na mão dele hoje, está trazendo essas palavras desse Deus vivo para o seu coração, para o meu coração. Ele é um Deus que não precisa se apresentar em forma humana, porque Ele já mandou o Espírito Santo para falar através das pessoas. Então Deus quer falar com você, esse Deus vivo, esse Deus com olhos de fogo, esse Deus poderoso, que é o Rei do Universo, quer falar com você. E eu quero pensar aqui, essa situação de João, e eu quis começar com 9 por causa disso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Deus usou João na mão dele grandemente, com milagres, maravilhas, mas ele tinha muito mais que isso, ele tinha intimidade com Deus. E todo o tempo que ele andou aqui na terra, assim como os outros apóstolos, eles testemunharam de Jesus o máximo que eles puderam. Eles tocaram em Jesus,
Eles viram Jesus, eles sentiram o cheiro de Jesus. Então, ele não podia deixar de falar do nome de Jesus. Por isso ele foi perseguido. E por isso ele foi preso. Quando você se dispõe a ser luz no meio das trevas, você vai brilhar de uma tal forma que as trevas não vão gostar. Mas o que importa é que Deus e os anjos dele, eles amam isso, porque o mundo não conhece o Deus que nós conhecemos. Eles conhecem um Deus, sim, um Deus histórico, já ouviram falar, mas não conhecem Ele pessoalmente, não tiveram uma experiência com Deus. E se você não teve uma experiência com Deus, você precisa ter também. Porque depois dessas experiências com Deus que eles tiveram, eles não conseguiam ficar calados. Eles não conseguiam ficar sem pregar o Evangelho. E por causa disso foram presos. Não só ele, Pedro foi preso mais do que uma vez. Paulo foi preso. Os discípulos, Tiago foi preso e morto. Estevão, que era diácono, morreu apedrejado. Todos eles fizeram alguma coisa por causa do reino. Então eu quero ler aqui no livro de Atos com vocês, junto com vocês. Atos 4, versículo 29. Desculpa, nós vamos ler Atos 4, 19. Eu falei 29 não, 4, 19. E diz assim: contudo Pedro e João propuseram-lhes: julgai a vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar desse Deus. Por que estavam brigando com Pedro e João? Porque eles tinham salvado, ou melhor ainda, foram usados por Deus para curar um homem que estava na porta Formosa, um aleijado que tinha mais de 40 anos, nunca tinha andado, e no final, ele veio pedir esmolas. Você se lembra, quem estava aqui domingo passado, pedindo esmolas, mas Pedro disse para eles: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Por causa dessa cura, aquele homem levantou, aquele homem pulou de alegria, aquele homem andou pelo templo, aquele homem testemunhou para todo mundo o que estava acontecendo, e por causa dessa bênção, dessa cura, Pedro fala, ganha 5.000 almas naquele dia, desculpa, naquele dia, 5.000 pessoas aderem ao Evangelho. E depois disso, claro que os judeus religiosos ficaram nervosos com eles, prenderam eles e começaram a perguntar para eles, e falaram para eles: escuta, nós não queremos mais que você fale desse nome. E aí no versículo 19 ele fala: contudo Pedro e João propuseram-lhe: julgai a vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar tudo quanto vimos e ouvimos. Eles viviam naquele começo do Evangelho, daquele Pentecostes, cheio do Espírito Santo, milagres, maravilhas acontecendo, demônios sendo expulsos, pessoas endemoniadas libertas, e eles viam a misericórdia de Deus sobre todos, e eles não podiam deixar de falar, e de orar, e de fazer a obra de Deus. Por isso, João foi preso na ilha de Patmos. João foi preso. Por isso Pedro foi preso. Mas você acha que isso atrapalhava eles de falar no nome de Jesus? De maneira alguma. Ao contrário, quando eles saíram de lá, olha agora no versículo 29, 4, 29. O versículo 29, 30, 31.
Nós vamos ler. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez, com toda ousadia. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E assim que terminaram de orar, aquele lugar tremeu, onde estavam reunidos todos, ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Nada podia segurar esse povo, pessoal. O Espírito de Deus estava sobre eles. Eles foram chamados a atenção, eles foram colocados na cadeia, eles vieram e falaram: nós vamos soltar vocês, mas vocês parem de falar desse nome. E eles falaram: mas nós não vamos parar de falar. Aí voltaram para casa, começaram a orar, clamaram, buscaram, tremeu o lugar onde eles estavam. É como se Deus falasse: filho, é isso mesmo, vai em frente, eu estou com vocês. Nada podia parar esse povo, pessoal, por causa das experiências que eles tinham com Deus. Eles amavam a Deus e amavam a Jesus, e eles tinham entendido que o Evangelho era libertação e esperança para o povo. Eu quero falar de outro, eu quero falar de Estevão. Estevão, que também homem de Deus, diácono, através dele fazia-se muitos sinais e maravilhas, e ele tinha uma eloquência na palavra, que ninguém conseguia ganhar dele nos argumentos, diz a palavra de Deus. Ele era tão cheio de Deus, que ninguém conseguia resistir a ele. Ele ganhava as conversas, ele ganhava as discussões com outras pessoas que se levantavam contra ele. Aí as pessoas, claro, deram falso testemunho e prenderam Estevão. Quando Estevão estava ali, naquele lugar, de repente as pessoas olharam para ele, o rosto dele estava brilhando. As pessoas olhavam para ele, e sem mais sem menos, o rosto de Estevão estava brilhando. Você quer saber tudo isso? Está tudo no livro de Atos. Não é só isso que aconteceu. Mas depois disso, depois dele pregar o Evangelho e discorrer de Moisés, desde o começo até o final, até Jesus, as pessoas ouviram a palavra, a semente ficou, mas eles resolveram matar Estevão. E Estevão morrendo, apedrejado, ele olhou para o céu e viu Jesus em pé no trono, não em cima do trono, em pé, olhando para ele. E ele disse: estou vendo Jesus assim. Aí que o pessoal ficou doido, né? Quis matar mais ele ainda. E o que aconteceu depois disso? Apedrejaram Estevão, ele morreu, e ele disse assim antes de morrer: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que fazia um homem, uma mulher, pessoas da Bíblia, pessoas que nós conhecemos as histórias delas, assim como Pedro e João, assim como Estevão, que sabiam que iam entrar em encrenca se falassem de Jesus, se fizessem a obra de Deus, porque naquele tempo o pessoal não era só simplesmente religioso, era muito religioso. É como se você fosse lá num país árabe e começasse a falar do amor de Deus. Eles são radicais, eles não aceitam. E quem falar de outro nome, que não for Maomé, morre naquele lugar. Ou melhor ainda, que se converter, que sair do islamismo e passar para o cristianismo, acaba morrendo. Porque eles acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Eles acreditam que estão agradando Maomé quando fazem isso. Eu e você que estamos aqui temos que entender o seguinte, pessoal: nada podia segurar esse povo, porque eles tinham tido uma experiência viva com Deus, de uma tal forma que Jesus estava dentro deles, e eles não amaram mais as suas próprias vidas.
Diz aqui em Apocalipse 12 isso. Dá uma olhada o que está escrito aqui em Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, fale comigo, diante da morte, não amaram a sua própria vida. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Não, se eu vou ter que morrer, então não vou falar, não. Eu vou falar porque é a verdade. Eu vou falar porque liberta. Eu vou falar porque vai alcançar o seu coração. Eu vou falar mesmo que você não me acredite agora, mas vai ficar uma semente no coração. Paulo foi um desses que disse sim para a morte de Estevão. Ao contrário, segurou as coisas do pessoal que estava apedrejando Estevão. Ele, ao contrário ainda, não só estava lá como concordando com tudo que estava acontecendo, mas segurando as coisas para apoiar o pessoal que estava matando Estevão. Ele viu aquele testemunho do Estevão, e um dia Deus pegou ele no meio do caminho, indo para Damasco para fazer a obra que ele achava que era correta. E Deus falou com ele, e Jesus falou com ele: Paulo, para de perseguir. Por que você está me perseguindo? Quem é tu? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ficou 3 dias cego por causa disso. Depois veio um irmão, orou com ele, ele ficou curado, foi batizado, já começou a pregar logo depois, já se tornou de perseguidor para perseguido. Como é que uma pessoa sabe que vai correr até risco de morte, mas ela não abre mão de falar do amor de Deus? Ah, pastora, esse amor eu não tenho. Sabe por quê, amado? Se formos cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, nós não teremos medo. Ele vai nos dar ousadia e intrepidez para falar. E também vai nos dar graça para passar por momentos difíceis, por perseguições difíceis. Mas nós estamos num país que não persegue, graças à misericórdia de Deus. Tem Satanás que se levanta contra nós, mas nós temos os anjos de Deus a nosso favor. Quantos sabem disso? Levante sua mão. Quantos sabem que Deus, que o exército de Deus é mais poderoso que o exército das trevas? Levante a mão aí. Quantos podem dizer aleluia por isso? Agora tem uma coisa: quando você começa a fazer a obra de Deus, claro que Satanás não gosta. Ah, então não vou fazer a obra de... Ao contrário, irmão, brilhe. Foi por um dos motivos que Deus te chamou. Além de te salvar, além de preparar um lugar para você morar lá no céu, Ele chamou você para que você levasse o nome do Senhor Jesus por onde você andasse. E isso também aconteceu com Paulo e Silas. Um dia eles foram pregar em algum lugar e vinha uma mulher dizendo atrás deles: olha, aí esse homem aí é um homem de Deus. Alguém atrás de Paulo e de Silas: esse homem aí é um homem ungido por Deus. Ele estava falando a verdade. Mas aí Paulo, depois do 3º dia que essa mulher veio atrás dele falando isso, ele voltou com um discernimento de espírito e falou: saia dessa vida em nome do Senhor Jesus. E a mulher ficou liberta. Mas por causa disso, ele foi perseguido. Puseram ele na prisão, ele, Paulo e Silas. E lá na prisão, à meia-noite, todo machucado, depois de apanhar bastante, eles começaram a cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Dá para tocar o único que é digno? Aí? Dá um tom aí. O único que é digno. Pega um tom fácil, vamos ver, vamos ver. Ao único. Não, tô fora, tô fora. Ao único que
que é digno de receber a honra e a força e o poder ao Rei eterno, ao Rei eterno, mas real, a Ele ministramos o louvor. De repente, não era essa música, tá, pessoal? Mas de repente teve um terremoto. Todas as cadeias se soltaram, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro foi tentar se matar. Falei: estou perdido, vão me matar, porque todos os presos vão fugir. E Paulo falou: não faça isso, nós estamos todos aqui. E Paulo fez o quê? Ficou quieto e falou: vamos embora, deixa a gente sair. Foi isso? Paulo aproveitou a oportunidade e falou: escuta, vamos conversar. E o cara pergunta: o que farei para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele não perdeu a oportunidade. Chegou de manhã, quiseram soltar ele, e ele falou: não quero ser solto agora. O Paulo também era bem marrudo, porque eu sou cidadão romano e ninguém podia ter feito isso comigo. Bateram em mim e está errado o que vocês fizeram. Então agora eu quero que venha aqui a autoridade e fale comigo. Ele não perdeu a oportunidade. Mas aí, você pensa que acabou aí? Nossa, um dia o Paulo vai pregar em outro lugar, de repente aclamaram Paulo, daqui a pouquinho apedrejaram Paulo. E aí o que aconteceu? Ele levanta do apedrejamento, a pessoa achou que ele tinha morrido. Ele levanta, bate ela, né, tira o pó, e aí volta para dentro da cidade novamente. Nada segura esse pessoal, nada segura os seus irmãos da fé. Os primeiros irmãos que tiveram comunhão com Deus, nada segurava eles, irmãos. Nada segurava, porque eles tinham tido uma experiência tão grande com Deus, que eles sabiam que Deus era tão vivo, e eles não paravam de falar, e o Espírito Santo os ajudava, os ensinava, os trazia para eles autoridade, ousadia para que eles fizessem tudo isso. Paulo ficou na prisão um tempão, e depois disse, segundo a tradição, que ele foi morto, degolado, tirado a cabeça. Pastora, você está me assustando. Hoje você está falando que todo mundo que fala do Evangelho passa por perseguição. Eu estou dizendo que todos aqueles que amam verdadeiramente Jesus fazem diferença por onde andam, porque sabem que o seu Jesus, que tem cabelo branco como a neve, que tem olhos de fogo, que tem uma espada que sai da sua boca, que tem túnica branca com ouro no peito e bronze polido nos pés, esse Jesus é poderoso e é vivo. Esse Jesus é poderoso e vivo. Então eles não podiam dizer, e nós não podemos também deixar de falar dele. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto. Ah, mas pastor, eu não tenho visto muitos milagres. Meu Deus do céu, olhe-se no espelho, irmão. Você é o maior milagre que poderia ter acontecido. Jesus mudou o seu coração. Você tinha um coração de pedra, fala a verdade. Talvez você não tenha visto uma pessoa se levantar, um aleijado se levantar. Talvez você não tenha visto. Mas isso não impede, isso não diminui a glória do nosso Jesus. Não temos visto isso aqui agora, mas temos visto Jesus curar pessoas, temos visto Jesus libertar pessoas, temos visto pessoas que eram drogadas serem transformadas, temos visto pessoas que eram totalmente viciadas em muitas coisas serem transformadas por Jesus.
fora aquelas curas profundas interiores, que Satanás fez tudo para marcar a gente, e Deus liberta a gente. O maior milagre é você, amado. Você mudou. Você ama Deus. Você não pode deixar de falar do que Deus tem feito. Você não pode deixar de falar do que Jesus fez na sua vida e está fazendo na vida dos irmãos aqui e fora daqui, do mundo inteiro. Porque Ele tem feito. Ele tem feito. Ele tem levantado um povo que ama a Ele. Talvez não seja exatamente tudo do jeito que era no começo, porque nós estamos em outro tempo. Mas as coisas ainda continuam acontecendo, as curas ainda acontecem. Mas não é porque você não vê cura que você não vai testemunhar. Aliás, cura tipo esses milagres extraordinários. Você tem que testemunhar, porque Jesus transformou sua vida. Ele te trouxe do império das trevas para o império da luz, para o império do Filho do seu amor, diz. Ele nos tirou do império das trevas, nos arrancou dali, nos colocou no império do Filho do seu amor. Hoje você vive num império diferente. Quem é o seu rei? Quem é o seu Senhor? É Jesus. Você vive o reino de Deus nessa terra. Apesar de estar aqui na mesma terra que outras pessoas vivem em outros reinos, você vive o reino de Deus nessa terra. Então, testemunho do reino de Deus nessa terra. Mas o que eu fico de boca aberta, assim, fico emocionada de ver como as pessoas não amaram as suas próprias vidas e falaram: não é importante, nem que eu morra por amor a Jesus, eu vou testemunhar, eu vou falar do que Ele tem feito, eu vou falar do que Ele fez na minha vida. Isso é amor de verdade, irmão. Isso eu estou falando para você hoje, junto comigo, para a gente entender o seguinte: quanto mais de Deus você tiver, mais você vai ficar cheio de autoridade e de capacidade para testemunhar do nome de Jesus. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo e deixe Ele usar você, para que você faça diferença aqui nessa terra, onde Deus, na verdade, conta comigo e com você para isso. Ele conta com você, meu amado. Põe o seu dedinho assim, fala: Ele conta comigo. Deus 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 conta comigo. Agora vira para o vizinho e fala: Deus conta com você. É mais fácil falar do vizinho do que falar de si mesmo, não é verdade? Olha, a responsabilidade é sua, meu amado. Teve um dia que um dos homens mais perigosos daquele tempo, que estavam na terra numa terra que Jesus, Gadarenos, desculpe. Essas pessoas, esse lugar, tinha um homem endemoniado. Esse homem endemoniado, coitado, ele era um homem totalmente escravo de Satanás. E ele tinha tanta força, ele tinha tantos demônios dentro dele, tinha muito mais, uma legião de demônios dentro dele. E ele ficou lá dentro, lá naquele lugar, ele ficava no cemitério. E ele ficava se cortando com pedras, ficava nu, e o pessoal prendia ele, porque ele era muito violento, com grilhões, como chama aquilo? Correntes. Mas o que acontecia? O pessoal prendia, ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar aquele homem. Mas o primeiro lugar que Jesus foi, quando ele atravessou o Mar Vermelho e entrou nessa terra, ele foi exatamente atrás desse homem. E quando esse homem chegou e viu Jesus, ele veio e falou: Jesus, o que nós temos com você? Você veio nos atormentar antes do tempo?
E Jesus repreendeu, mandou embora esse demônio. E o homem ficou totalmente são. Então deram um banho nele, ele se arrumou, puseram roupa nele. E a hora que ele estava pronto, quando Jesus foi embora, estava indo embora daquela terra, esse homem falou: também vou, Jesus. E Jesus falou, olhando bem para ele assim: não, você não vai comigo. Vai e conta para todas as pessoas que são da sua família e outras pessoas que te viram aqui, o que Deus fez por você. Aí ele ficou. Deve ter chegado na casa dele, visto a esposa dele, que devia estar já casada com outro homem, viu os filhos dele e falou: olha o que Jesus fez comigo. E ele não ficou só ali. Eu nem sei se ele era casado, tá? Estou casando ele. Mas vou dizer que ele tivesse esposa. Mas que tivesse mãe e pai, ele foi lá falar com mãe e pai. Mas além disso, ele não ficou só ali. Tinham 10 cidades, uma do lado da outra. É mais ou menos como se fosse aqui, na nossa região: Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora, tudo pertinho assim. Decápolis, 10 cidades. E ele foi de cidade em cidade, testemunhando do amor de Jesus. Não conta que ele morreu, não conta que ele foi perseguido, não conta. Mas de escravo ele passou a ser filho, e ele sabia quem ele era, em Deus. E ele foi para falar do amor de Deus para as pessoas. Irmãos, nós temos o que falar. Nós temos o que falar para as pessoas. Nós temos uma experiência com Deus. Nós temos um Deus vivo que está conosco todos os dias. Nós temos, quando nós oramos, nós ouvimos Ele falar conosco. E você, quando está triste, você sente o consolo do Espírito Santo. É verdade isso ou não? Porque Ele é um Deus vivo. É verdade ou não é? Ele é Deus vivo ou não? Você pode não escutar Ele toda hora, mas você já escutou alguma vez Ele falar com você. Se não escutou, não sei o que você está fazendo aqui, que não está entendendo que é Deus falando com você. Perceba que às vezes nós não valorizamos o que Deus faz para nós, mas as pessoas que estão lá fora não conhecem sequer a sua esperança. Você tem esperança para trazer. Você tem esperança para falar das pessoas, para as pessoas que Jesus cura a falta de paternidade, que Jesus passa a ser o grande amigo e o grande pai de todos, curando toda a falta de paternidade, de filhos abandonados, filhos que se sentem órfãos. Meninos e meninas que estão aqui, queridos do Senhor, precisamos falar do nome de Jesus, a tempo e a fora de tempo. O que quer dizer isso? Em todo o tempo, em tempo oportuno ou não, em todo o tempo, fale do nome de Jesus. E se você, no mínimo, se você visse hoje um homem aqui na frente, doente, na rua, caído, você não iria logo ajudá-lo? Sim ou não? Todo mundo aqui iria. Nossa, o que aconteceu com ele? Vamos falar, vamos levar ele até o hospital. Ou então vamos orar por ele. Ou vamos fazer alguma coisa. Onde ele mora? A gente faria alguma coisa porque a gente quer ajudar pessoas. Irmãs e irmãos, quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos ajudando as pessoas a encontrarem o caminho verdadeiro. Porque senão eles vão morar no inferno, irmãos. Ah, não acredito nisso, pastora. Porque Deus não vai mandar as pessoas para o inferno. Eu não sei porque você não acredita na Bíblia, irmão. Tem 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Tem muita gente caminhando pelo caminho largo sem conhecer a Deus. Você acha que ele vai para o céu? A Bíblia diz que não. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Ele diz que tem que crer.
cheio de ateu, cheio de gente que é ateu. Eles precisam conhecer o amor de Deus, irmãos. Mas será que eu posso ajudá-los? Você e eu podemos ajudá-los. Você é uma boca que fala perto de pessoas. Você está perto de pessoas que eu não estou. Eu estou perto de pessoas que você não está. Onde eu estiver falando do nome de Jesus, eu posso salgar, eu posso ajudar, eu posso falar do amor de Deus. E você pode falar do amor de Deus por onde você andar. E no final, quando você for para o céu, não por causa das suas boas obras, mas porque você foi um cristão fiel ao Senhor Jesus, Ele vai falar: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Quantos querem ouvir isso de Jesus, irmão? Você já vai para o céu só por ter aceitado Jesus como Salvador. Mas se sua fé é viva, você vai ter que ter frutos. Quem está ligado à videira verdadeira, esse dá fruto. Aquele que não está ligado à videira verdadeira, ele não dá fruto. Ele é uma vara seca. Então as pessoas pegam aquela vara seca, põem do lado e colocam fogo nela. Isso não é brincadeira, isso não é parábola só, isso é a verdade. Quem está ligado à videira verdadeira aqui? Jesus é a videira verdadeira. Levanta a mão, fica aí com a mão levantada, não tenha medo não, participa. Jesus é a videira verdadeira. Você está ligado nela. Então a seiva do Espírito vai passar em você e tomar conta de você e usar você. Amado, o mesmo Deus que chamou Paulo, o mesmo Jesus que chamou Pedro, o mesmo Jesus que chamou João, que chamou Estevão, o mesmo Jesus que impactou a vida deles, de uma tal forma que eles não puderam ficar quietos, tinham que falar, não amaram as suas próprias vidas, mesmo frente à morte. Eles tiveram a mesma experiência com esse mesmo Deus que é o seu Deus.